Bem-vindos à noite informativa. 4 pessoas morreram em mais 2 ataques ocorridos em Cabo Delgado no último sábado. Os autores dos ataques assaltaram ainda 2 aldeias de Palma, queimaram casas e feriram 2 pessoas. Entretanto, o Comando-Geral da Polícia diz que ainda não tem informação sobre os ataques a 2 aldeias. A polícia diz que toda a informação posta a circular é da responsabilidade da comunicação social. Tudo quanto circula em relação aos supostos ataques é da inteira responsabilidade dos órgãos, tanto de comunicação social, das fontes que estão a disponibilizar essa informação. É assim como o porta-voz do Comando-Geral da PRM reagiu aos alegados ataques de sábado em algumas zonas de Cabo Delgado. O porta-voz Inácio Dina diz mesmo que a polícia não registrou ataques nas aldeias do distrito de Palma no referido dia. As forças de defesa e segurança continuam estacionadas em Cabo Delgado e a missão é de garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública. E esta missão está sendo levada a cabo até então. Inácio Dina falava na habitual conferência de imprensa semanal da polícia, onde se destacou a apreensão de 81 quilogramas de cannabis sativa à venda na última semana. Droga, vulgarmente chamada de suruma, foi apreendida nas províncias da Zambésia e cidade de Maputo, em algumas quantidades significativas, para fazer, portanto, este total de 81 quilos e 65 gramas. De 30 de junho a 6 de julho, a polícia aplicou quase 3.500 multas a automobilistas por diversas irregularidades. Apreendeu 414 viaturas e deteve 1.118 pessoas acusadas de crimes. Especialistas defendem que o jovem indiciado ter assassinado o seu tio com recurso a um pilão no bairro da Machava, em Maputo, pode ter perturbação mental e alucinações decorrentes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Entretanto, o jovem incorre a uma pena de até 24 anos de prisão. No último domingo, a STV reportou o caso de um jovem indiciado de ter assassinado seu tio no bairro da Machava, na cidade da Matola, depois destes terem passado a noite a consumir bebidas alcoólicas. Esta terça-feira, a Polícia da República de Moçambique abriu as celas para conversarmos com o indiciado. Ele confessa o crime e diz que agiu em legítima defesa porque o seu tio agrediu-lhe depois de tentar violar sexualmente a sua mulher. Eu levei aquele pilador ali, comecei a lançar ele na cabeça. Depois de ele bater na cabeça, aconteceu isso, ele queria violar a minha esposa. Só matou seu tio porque alegadamente ele queria violar a sua esposa. Sim, ele queria violar a minha esposa. A Polícia da República de Moçambique diz que já foi aberto um auto e o indiciado poderá ser responsabilizado criminalmente. Feito isso, ele foi à vizinhança pedir socorro porque o seu tio encontrava-se imobilizado. Nisso, um dos vizinhos dirigiu-se a uma subunidade policial para chamar a polícia. Foi-se tirar o corpo e depositou-se na morgue do Hospital Central e o indivíduo conduzido às celas da subunidade policial. Abriu-se um processo crime que nesse momento segue os seus trâmites legais. Entretanto, pela forma como o crime ocorreu, a médica psiquiatra e diretora do Hospital Psiquiátrico de Inflene, Serena Chachuaio, diz que o jovem pode estar com perturbações mentais e alucinações decorrentes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Se este consumo era crônico e continuado, isto realmente já altera a parte dos pensamentos, a parte da percepção em relação ao mundo exterior. Estaria a falar de alucinações visuais, auditivas, teria que fazer uma entrevista a ele. Em relação aos pensamentos, aí estaríamos a entrar nas ideias delirantes, acreditar que determinado fenómeno ou acontecimento está a ocorrer.
Então, tudo isto consubstancia este quadro da perturbação mental e do comportamento decorrente de consumo de algumas substâncias. O jurista Rodrigo Rocha entende que se trata de um homicídio qualificado e, de acordo com o Código Penal no seu artigo 157, ao se provar que o indiciado cometeu o crime, o juiz pode aplicar uma pena que varia de 20 a 24 anos de prisão. Se nós queremos na qualificação do homicídio, a pena pode ir dos 20 aos 24 anos de cadeia. Portanto, o julgador terá que olhar para todos os fatos à volta deste crime. Ter sido cometido ou não à frente de crianças, ter sido cometido no estado de embriaguez provocada com o propósito de causar homicídio ou não, haver alguma atenuante no crime que possa de alguma forma balizar ou retirar alguns anos àquilo que é a moldura penal prevista. Em 2016, o consumo de bebidas alcoólicas na cidade de Maputo deixou um total de 2.014 jovens com perturbações mentais, segundo o Gabinete de Prevenção e Combate às Drogas. Há relatos de violação de direitos humanos na deportação de trabalhadores migrantes moçambicanos encontrados na vizinha África do Sul. A informação foi avançada esta terça-feira pelo Diretor Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania. Instituições do Estado, Procuradoria-Geral da República, tribunais, Assembleia da República e Sociedade Civil estiveram reunidos esta terça-feira em Maputo para discutir o nível de implementação e cumprimento da Convenção dos Direitos Humanos dos Trabalhadores Migrantes. À margem do evento, o Diretor Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, manifestou a sua preocupação em relação à violação dos direitos dos trabalhadores migrantes que se encontram na África do Sul. Porque não se deve só o fato de estar lá ilegalmente tratar-se como se fosse um animal. Por vezes nós temos visto deportações de nossos concidadãos de uma forma desumana. Então, esta convenção vai nos dizer quais são os nossos direitos. Quando essas situações acontecem, como é que nós devemos exigir que os outros Estados façam? Mas essa exigência que os outros Estados devem fazer, nós também devemos cumprir quando chegar à situação em que teremos também, neste caso, e temos, alguns trabalhadores estrangeiros ilegais em Moçambique. Al-Bashir Makassar diz que Moçambique tem sido um dos países da região que respeita os direitos humanos dos trabalhadores migrantes, a avaliar pelos relatórios apresentados. Se nós formos olhar cumprimento em termos de apresentação dos relatórios, sim. Aliás, Moçambique, neste momento, é um dos países que tem se dado muito bem naquilo que chamamos de mecanismo de revisão periódica universal. Participou no primeiro ciclo, positivamente, está a participar neste segundo ciclo, neste momento exato, estamos na fase da implementação das recomendações saídas deste processo. Portanto, é um sinal positivo. O encontro, com duração de 5 dias, vai servir para apresentar os diferentes tratados sobre direitos humanos e o nível de cumprimento destes por parte de Moçambique. O Governo aprovou hoje a realização de investimentos adicionais no Porto da Beira. Por efeito, a concessionária Cornelder Moçambique vai investir 290 milhões de dólares americanos nos próximos 15 anos, a partir de 2023. A medida visa aumentar a capacidade de manuseamento de carga, tornando Sofala um polo logístico de referência. A gestão do Porto da Beira foi concessionada pelo governo à Cornelder de Moçambique por um período de 19 anos. Um prazo que será estendido a partir de 2023 e prevê um investimento de mais de 200 milhões de dólares, segundo a informação avançada nesta terça-feira, no final da 22ª sessão do Conselho de Ministros. O valor de investimento adicional é de 290 milhões de dólares americanos e, em termos de impacto, espera-se que este investimento venha contribuir para o aumento da capacidade de manuseamento de carga e descarga do terminal de contentores dos atuais 300 mil para 700 mil contentores por ano, aumento da capacidade do terminal de carga geral das atuais 750 mil toneladas para
1.200.000 toneladas de carga por cada um dos 4 cais. Um decreto que altera os artigos 4 e 55 do Regulamento das Operações Petrolíferas também foi aprovado. Como consequência, as concessionárias internacionais deixam de ter a obrigação de se inscreverem na Bolsa de Valores de Moçambique. Essas concessionárias já estão inscritas nas principais bolsas internacionais, como a Bolsa de Nova Iorque, de Singapura, de Hong Kong, entre outros. Mas também é o objetivo desta revisão viabilizar os projetos, abrindo assim a possibilidade de atualização do valor a partir do qual a aquisição de bens e serviços deve ser precedida de concurso público, dos atuais 40 milhões para 80 milhões. Na mesma sessão, o governo aprovou o regulamento para a visita de museus e monumentos e locais históricos, que imprime mudanças no acesso e gestão desses espaços. O governo apreciou ainda o relatório da 30ª Cimeira Ordinária da União Africana, onde o país se fez representar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, relatório da visita oficial do primeiro-ministro português ao país e da visita do primeiro-ministro à província do Niassa. 4 funcionários ou 4 trabalhadores de uma serigrafia foram detidos ou estão detidos na Beira, indiciados de burla por falsificação de talões de depósito de um banco que depois eram alocados a uma conta da Escola Secundária Adventista, onde criaram um prejuízo avaliado em cerca de 300 mil meticais. Estes 4 indivíduos são funcionários de uma serigrafia que se localiza no bairro da Manga, na cidade da Beira. Os mesmos foram detidos depois da direção da Escola Adventista ter denunciado à polícia que havia talões de depósitos falsos de um dos bancos que opera na Beira, talões esses que eram usados por alguns estudantes para pagarem as suas mensalidades. O esquema envolvia alguns alunos que pagavam por cada talão 800 meticais contra 1.050 que deviam ser depositados na conta da escola. Na semana passada, foi descoberto um dos estudantes burladores, em que um aluno apareceu com um talão do banco, trazendo o mesmo número que antes já havia sido suspeito ao número. Daí procuramos saber do aluno. O aluno foi franco em dizer que tinha conseguido com um outro aluno da 12ª classe e que chamamos este aluno para investigações e acabou dizendo a verdade, que existiam sujeitos que não pertencem à comunidade escolar que falsificavam os talões. Um dos detidos confessou o crime. Eu que produzia, eu fornecia para alguém. Um dos alunos da escola. Eu não fazia frequentemente, não. Eu no máximo já fiz umas 8 a 11. Simone Jim, membro da direção da escola em causa, indicou que devido ao esquema que vinha ocorrendo desde março deste ano, a sua instituição ficou lesada em mais de 200 mil meticais e foi graças ao setor financeiro que o esquema foi desativado. O relatório do Centro de Integridade Pública, CIP, conclui que a falta de comunicação é uma das principais razões que levam ao déficit de medicamentos nos hospitais e farmácias públicas. Entretanto, o Ministério da Saúde questiona os métodos usados para o estudo. Intitulado "A falta de medicamentos está também associada à precariedade no funcionamento da logística farmacêutica no sistema público de saúde", o relatório do Centro de Integridade Pública revela que os medicamentos são conservados em locais impróprios, nos armazéns distritais. O mesmo documento, apresentado esta terça-feira em Maputo pelo pesquisador Jorge Matini, avança a ver discrepâncias entre as quantidades de medicamentos solicitadas e as que são fornecidas. Vimos que os depósitos digitais recebem menos medicamento do que eles requisitam ou do que eles esperavam receber. Também vimos que houve um grande investimento na formação farmacêutica, mas menos investimento ou quase nulo na questão logística, em termos de formação de quadros nacionais para a logística de medicamentos. Na hora do debate, participantes disseram não entender a ruptura frequente do estoque de medicamentos nos hospitais e farmácias públicas, sendo que os mesmos fármacos estão sempre disponíveis nas farmácias privadas. A pessoa não tem escolha, não tem onde reclamar.
Isso não pode ser. As pessoas são cidadãos, pagam imposto, e eles têm que saber que estão ali porque recebem através dos impostos dos cidadãos. Eles têm que manter respeito, mas o que não acontece, porque as pessoas ficam unidas, porque não têm onde queixar. O diretor da Central de Medicamentos admite algumas fragilidades na gestão de fármacos, entretanto questiona o fato de a pesquisa ter sido realizada em poucos dias. Aliás, diz que os responsáveis da saúde, nos distritos onde foi realizado o estudo, não reconhecem as constatações do relatório. Todos os estudos trazem as mesmas constatações. E eu, quando falo com os parceiros, digo, vamos parar de estudo. Vamos pegar os estudos que foram feitos, vamos encontrar como ultrapassar soluções olhando as prioridades. Continuamos a dizer que há ruptura de 2 anos. Esses medicamentos não fazem parte da lista de medicamentos essenciais. A pesquisa sobre o fornecimento de medicamentos foi realizada de 20 de setembro a 6 de outubro de 2017, abrangendo 12 distritos das províncias de Sofala, Zambésia e Nampula. A falta de ordenamento territorial em alguns bairros periféricos da cidade de Maputo está a dificultar o trabalho do Serviço Nacional de Salvação Pública em caso de incidentes. No ano passado, a cidade registrou 170 casos de incêndios, dos quais o SENSAP participou com sucesso em 40%. A cidade de Maputo está dividida em 7 distritos municipais que se encontram, por sua vez, divididos em bairros e quarteirões. Por exemplo, no Distrito Municipal de Camachaquén existem 8 bairros, nomeadamente Mafalala, Urbanização, Machaquén A, B, C e D, Pulanacaniço A e B e 436 quarteirões. Estes bairros, consideram os bombeiros, enfrentam um problema: ordenamento territorial precário. As construções desordenadas, falta de vias de acesso e becos têm dificultado o trabalho do Corpo de Salvação Pública em situações de incêndios, o que tem causado danos humanos e materiais avultados aos pouco mais de 199.565 residentes do Distrito Municipal em alusão. Só no ano passado, a cidade de Maputo registrou 170 casos de incêndios e o Corpo de Salvação Pública conseguiu responder com sucesso 40% deles, porque vezes sem conta os bombeiros não conseguiram penetrar até os locais dos incidentes. A título de exemplo, na semana passada, 3 menores de 6 e 14 anos de idade morreram carbonizados, vítimas de um incêndio supostamente causado por uma vela. O Corpo de Salvação Pública foi chamado para o local, mas mesmo presente não conseguiu evitar o pior, porque não teve acesso ao local do incêndio. Da problemática do ordenamento territorial, mostra sem dúvidas que estão aqueles aspectos que dificultam muito o trabalho do SENSAP. Enquanto o Corpo de Salvação Pública não encontra alternativas para a penetração em bairros periféricos, em caso de urgências, o número total de habitantes moçambicanos, estimado em cerca de 28 milhões em 2017, pelo Instituto Nacional de Estatísticas, vai diminuindo e algumas famílias vão somando prejuízos. E outros, face à realidade dos bairros, adaptam seus equipamentos de trabalho à realidade local. Por exemplo, a Associação de Desenvolvimento de Água e Saneamento do bairro da Urbanização viu-se obrigado a recriar um protótipo para poder realizar suas atividades. Primeiramente criamos um protótipo, esse protótipo que era mais para dar acesso aos becos. Então, ao longo do tempo, fomos doar essas máquinas que estão lá fora, chamado Vagtug, que tem acesso para poder virar nos becos. O vereador do Distrito Municipal, Camachaquén, diz que já existe um projeto de requalificação dos bairros suburbanos da cidade de Maputo, que será implementado em fases, mas não adianta quanto é que entrará em vigor na sua área de jurisdição. Está-se a fazer o trabalho por fases. Neste momento, está-se a fazer a requalificação geral do bairro Pulanacaniço A e B. E nesses bairros tem algumas zonas que têm planos de pormenor, mas não é todo o bairro que está, portanto, requalificado. Segundo Abílio Kive,
A execução do plano de requalificação dos bairros periféricos da cidade de Maputo visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações. Um olhar ao desporto, o Ferroviário da Beira venceu por 3-1 ao seu homónimo de Nampula em jogo da 16ª jornada do Campeonato Nacional. O Ferroviário da Beira entrou para esta segunda volta do Moçambola 2018 sem treinador, tendo em conta que João Chissano rescindiu de forma amigável com este clube na passada sexta-feira. Jaime, o treinador de guarda-redes, está a liderar a equipa que neste jogo entrou virado ao ataque e foi assim que aos 15 minutos, nesta jogada rápida, Daio marca o primeiro golo. O segundo golo dos Locomotiva surgiu à passagem do minuto 22. Tudo começou neste livre do lado esquerdo com a bola a ser bombeada para a grande área e Fabrício fez o 2-0. O terceiro seria de penalti depois de defesa do Ferroviário de Nampula ter tocado a bola com a mão na grande área. Daio simplesmente ofereceu a bola ao guarda-redes contrário. O 2-0 manteve-se até o intervalo. A segunda parte começa praticamente com o golo do Ferroviário da Beira. Foi marcado a passagem do minuto 46, depois de uma grande confusão na grande área. Babo foi o autor do terceiro golo. Mesmo a perder por 3-0, o Ferroviário de Nampula continuou a acreditar que poderia marcar golos e foi jogando com as suas armas em jogadas que criou algum embaraço à defesa dos Locomotivas da Beira. E já no terceiro e penúltimo minuto de compensação, Nampula marcou o tento de honra por intermédio de Larito, que executou com sucesso um penalti. O técnico do Ferroviário de Nampula considerou o jogo de bastante difícil e acrescentou que a sua equipa não esteve a 100%. Entramos no primeiro tempo muito apáticos. Os primeiros 15, 20 minutos oferecemos espaço ao adversário para oportunidade de gol e acabou concretizando. Na segunda parte, mesma situação. Entrada no primeiro minuto, mais uma facilidade defensiva, infantilidade nossa. Para o Ferroviário da Beira, o resultado de 3-1 levanta a moral da equipa e reconquista a simpatia do público. Foi uma grande satisfação e sentimos que, de certa forma, este resultado vem para elevar os índices de confiança da equipa e certamente também do público. E hoje sentimos um apoio enorme do público a vibrar, fato que já não vinha acontecendo há um tempo atrás, mas acima de tudo foi mesmo ganhar o jogo que era mais importante. O Testa África recebeu no campo da Soalpo e recebeu o Ferroviário de Nacala e venceu por 2 sem resposta em jogo de acerto de calendário, também do Moçambola 2018. Campo da Soalpo, tarde de frio. Nem isso impediu os adeptos dos Fabris de acorrer ao seu reduto para assistir um imbróglio que colocaria frente a frente a primeira campeã nacional na história de futebol, os Locomotivas de Nacala. A partida começa de forma equilibrada, mas com o Testa África a procurar vencer o seu adversário, aliás, o maior que nunca venceu, quer no seu reduto, assim como no terreno alheio. Com a lição bem estudada, os nacalenses começam a excitar jogadas com nervos à flor da pele, mas o Testa África respondia na mesma proporção até que Luís inaugura no marcador para o delírio dos adeptos. Com o golo do Testa África, os Locomotivas de Nacala imprimem mais vapor, mas nem isso alterou o quadro de jogo até o final da primeira parte. No reatamento, o Testa África, ainda motivado, e no minuto 46, o capitão Magaba faz mais um golo. Os Locomotivas começam a incitar uma série de substituições e acabam nesta senda colocando Marufo em cena e as jogadas tomam um novo rumo. Foi a partir desta altura que o Ferroviário começa a visitar a baliza de Agnaldo, sem, no entanto, conseguir marcar golo até o final da partida. Nossos processos de circulação de bola e não deixar o adversário jogar estiveram muito bem, significa que os jogadores estiveram dentro da nossa filosofia e estamos de parabéns e parabenizo os jogadores que estiveram bem em campo. É um jogo a menos? É um jogo a menos que a gente vai tentar fazer com que ganhemos o jogo. Temos a réplica, fizemos de tudo que esteve ao nosso alcance, infelizmente não conseguimos marcar, mas se forem a ver em termos de abordagem do jogo, estivemos muito bem e competições desta natureza, erros infantis têm sido caros e não se difere do que aconteceu e parabenizar o Testa África pela vitória.
E em Nampula, o Sporting local perdeu por 1-0 diante da União Desportiva de Songo em jogo da 16ª jornada do Campeonato Nacional. O público correu em massa esta terça-feira ao estádio 25 de junho, na cidade de Nampula, para a partida entre o Sporting local e a União Desportiva de Songo. Os dois conjuntos entraram na primeira parte à procura dos 3 pontos, numa partida inicialmente equilibrada. Quando menos se esperava, a equipa de Songo abriu o marcador aos 41 minutos. Os visitantes souberam aproveitar bem a distração da defensiva contrária e Lau desfez a igualdade para 1-0, resultado com que se foi ao intervalo. Na segunda parte, o Sporting procurou reagir, porém as jogadas não ultrapassavam o meio-campo. Ainda na segunda parte, o Songo criou algumas situações de perigo que poderiam dilatar o marcador, mas o setor ofensivo pecava na finalização. No final da partida, o técnico do Songo revelou ter sido um bom jogo. Danito Paruque, que assumiu o comando técnico do Sporting de Nampula, não escondeu a sua preocupação em relação à posição do seu conjunto na tabela classificativa. Foi um bom jogo, tivemos oportunidade para matar o jogo e não conseguimos matar. Quando é assim, o adversário cresce e o Sporting de Nampula acabou crescendo. Mas parabenizar a equipa pelo resultado e por aquilo que era o nosso objetivo de tentar conquistar os 3 pontos. Não estava nas contas essa derrota, mas futebol é isto. Estão de parabéns à equipa adversária. Conseguiu ter aquele gol, o único gol que deu a vitória a eles. E dizer que sim, agora podemos começar a contar a situação da nossa classificação. Estamos cientes que cada mais estamos a ir mais para baixo, mas prometemos continuar a trabalhar. Na próxima jornada, o Sporting de Nampula mede forças com o Costa do Sol, enquanto a União Desportiva de Songo joga com Chinavani. O Ferroviário das Motas venceu ontem o Costa do Sol por 54-46 em jogo da 4ª jornada do Campeonato Nacional de Basquetebol Sénior Feminino. Esta foi a primeira derrota do Costa do Sol na prova. Entrou melhor o Ferroviário das Motas, que chegou a fazer o parcial de 11-0, mas já no fim do primeiro período, as canarinhas melhoraram a sua prestação, mas saíram a perder por 13-9. No segundo período, as canarinhas entraram mais agressivas, fato que fez com que empatassem a partida a 13 pontos, mas as maotas fizeram os ajustes e saíram da primeira parte a vencer por 24-21. No terceiro período, as canarinhas entraram desconcentradas e o Ferroviário das Motas aproveitou-se disso para explorar seu jogo exterior e fortes penetrações. Eleutério Chavanguani, com 19 pontos, esteve em bom plano. O Costa do Sol respondeu com tiros exteriores, com Liana Ventura a fazer 22 pontos no jogo, contribuindo para que a sua equipa reduzisse a desvantagem, saindo do terceiro período a perder por 30-40. O quarto período foi de muita luta nas tabelas e de contestação da atuação da equipa de arbitragem por parte das duas equipas. As maotas aproveitaram-se dos erros do seu adversário e venceram o jogo por 54-46. Bons resultados. Para tal nós trabalhamos tanto e até agora, graças a Deus, não temos nenhuma derrota. Isso nos motiva muito e assim, bola para frente e mais vitórias. O jogo realmente foi bem disputado, mas faltou um bocadinho mais de coerência nas coisas e mais paciência do nosso lado para poder resolver o resultado. Infelizmente, é uma equipe que tem que ganhar e o Maotas foi superior a nós em termos de coerência nas coisas. Na próxima jornada, o Ferroviário das Motas irá medir forças com o Ferroviário de Maputo e o Costa do Sol ficará de fora devido a um número ímpar de equipas. O presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Semango Júnior, diz que já iniciaram os preparativos para o encontro da segunda jornada de qualificação ao CAN 2019, em que os Mambas vão receber em Maputo a seleção da Guiné-Bissau. Para já, um encontro está agendado com a equipa técnica.
Moçambique recebe em setembro próximo a sua congênere da Guiné-Bissau em partida da segunda jornada do Grupo K de qualificação CAN Camarões 2019. Mesmo faltando cerca de 45 dias para o encontro, a preparação começa agora, segundo garantias do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior. O nosso trabalho está sendo feito atempadamente, cautelosamente, e tentaremos fazer o máximo para que a nossa organização não seja afetada por nada que possa prejudicar naquilo que é o nosso sonho, que é a qualificação para o CAN 2019. No recente Congresso da FIFA para a eleição do país organizador do Mundial 2026, cuja eleição recaiu sobre a candidatura dos Estados Unidos da América, México e Canadá, Moçambique votou contra a candidatura africana do Marrocos e Alberto Simango Júnior explica as razões da escolha americana. Quando há ganhos a ter, quando organiza o Mundial, os lucros, passa a expressão, são distribuídos pelas associações, pelas federações nacionais. O valor que os Estados Unidos vai arrecadar pela organização do Mundial tem um lucro bruto de cerca de 14 bilhões de dólares, enquanto o Marrocos iria conseguir arrecadar cerca de 5 bilhões de dólares. Então, olhando para essa fasquia, naturalmente escolhemos a melhor proposta. Ademais, por se tratar de uma competição que vai qualificar 48 seleções, contra as atuais 32, Alberto Simango Júnior diz que pode ser um ganho para Moçambique, uma possível e inédita qualificação à fase final do Mundial 2026. Quando se acrescenta o número de participantes, naturalmente abre-se mais possibilidade para aqueles que são os menos favoritos como nós. Portanto, esta é a esperança que nós temos, efetivamente, para fazer parte da festa do futebol mundial. Alberto Simango Júnior é também membro da Comissão de Ética da FIFA e regressa à Rússia para acompanhar os últimos jogos do Mundial de Futebol de 2018. Missão cumprida. Os 12 menores e um treinador que há mais de 2 semanas se encontravam presos numa caverna na Tailândia foram todos resgatados. A mais perigosa operação de resgate numa caverna da Tailândia, que iniciou no domingo, terminou esta terça-feira com sucesso. A equipa de futebol de 12 adolescentes entre 11 e 16 anos e o treinador de 25 anos, que se encontrava presa na gruta há mais de 2 semanas, já está sã e salva graças à equipa de resgate de 50 mergulhadores estrangeiros e 40 tailandeses. A operação de resgate também contou com a equipa médica e a tecnologia do empresário sul-africano Elon Musk, fundador da SpaceX. Os 13 jovens resgatados encontram-se atualmente no hospital de Chiang Rai e recebem cuidados médicos e espera-se que permaneçam lá por mais uma semana. Pelo menos há certeza que os 8 rapazes retirados da caverna nos primeiros dias estão bem de saúde. Porém, se suspeita que 2 deles tenham contraído uma infecção renal. As autoridades ainda não confirmaram nenhuma identidade dos menores resgatados. 3 membros do pessoal de resgate e um médico militar que cuidavam das crianças durante a operação de resgate foram as últimas pessoas a deixarem a caverna. Os 13 jovens da equipa de futebol Whitburs ficaram presos na gruta desde o dia 23 de junho, quando passeavam pela caverna num dia chuvoso, tendo ocorrido deslizamento de terra. 9 dias depois, foram encontrados por 2 mergulhadores britânicos. À época chuvosa, o caminho estreito, escuro e inundado de águas negras, de profundidade de cerca de 1 quilômetro, tornaram difícil todo o processo de resgate. Estima-se que o percurso de ida e volta levava 11 horas. O mergulhador profissional tailandês morreu na sexta-feira passada, depois de ter desmaiado embaixo das águas. Era suposto que a operação de resgate durasse 4 meses, na esperança de que o nível das águas reduzisse com o fim da época chuvosa, que se estendia até outubro deste ano, mas devido à escassez de oxigênio na caverna, todo o processo teve de ser acelerado, tendo terminado com sucesso.
No Japão continuam as buscas depois das chuvas torrenciais terem causado mais de 150 mortos na Hiroshima. As autoridades governamentais estimam que dezenas de pessoas continuam desaparecidas após o dilúvio que não ocorria há décadas. 30 anos depois, o Japão volta a sofrer um desastre natural que causou a morte de 155 pessoas. A maior parte de Hiroshima ficou destruída depois das chuvas torrenciais terem inundado a cidade no final de semana. Cerca de 73 mil bombeiros, polícias e soldados percorreram as zonas mais afetadas, onde resgataram milhares de famílias que haviam sido avisadas das chuvas, mas algumas ignoraram ou não tiveram meios suficientes para deixar o lugar. As autoridades governamentais dizem que mais de 60 pessoas continuam desaparecidas. Mais de 200 mil pessoas estão sem energia nem água potável, sob um sol escaldante de 33 graus Celsius. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, foi forçado a cancelar uma viagem para o Médio Oriente e Europa. O governo nipônico aprovou um orçamento de 630 milhões de dólares para reconstruir a cidade de 3,15 bilhões para ajudar as vítimas. Está tudo visto no Noite Informativa. Graças pela atenção dispensada. Retomamos amanhã a partir das 9 da noite. Boa noite.